Bom dia, irmãos. Hoje o microfone funcionou de primeira, Jonas. Ó. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre discipulado. Eu estou sem o passador. Se puder ir passando para mim, por favor. Hoje a gente vai falar sobre discipulado e o texto que a gente leu hoje em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16, vai falar um pouco sobre isso, sobre como a gente pode aplicar esse discipulado na prática. O tema desse mês, iniciado por Augusto no domingo passado, vai tratar sobre discipulado. Então, o tema de hoje, discipulado, o caminho do crescimento espiritual. E a gente vai ver nesse texto como é que a gente pode crescer espiritualmente através do discipulado. Discipulado é a ferramenta que Jesus ensinou, que Jesus usou, que Jesus deixou para nós, para que a gente cresça espiritualmente. O problema aqui nesse texto, irmãos, todo texto vai ter um problema. O problema desse aqui em específico é que os irmãos da cidade de Éfeso, que tinha a igreja lá, eles tinham problemas que são bem semelhantes aos problemas que a gente encontra hoje. Parece que o tempo passa, mas os problemas permanecem os mesmos, com algumas diferenças. Então, naquele tempo, os irmãos, Paulo vai descrevê-los como pessoas imaturas, pessoas que eram levadas por todo vento de doutrina. Então, se tinha alguma coisa nova sendo ensinada, eles acreditavam. Agiam como crianças no sentido da imaturidade, como já falamos. Então, esses irmãos precisavam de uma correção, precisavam de Paulo alguma resposta. Como é que eles poderiam mudar e serem transformados e parar de ser crianças e começarem a crescer espiritualmente? E quando a gente observa muitas igrejas hoje, a gente acaba encontrando adultos que agem como crianças espirituais. A gente também encontra pessoas que são levadas por qualquer tipo de doutrina que chame a sua atenção. E a gente sabe que esses ensinos errados acontecem todos os dias, aparecem novidades e a gente nem consegue alcançar, nem consegue acompanhar. E naquele tempo eles também tinham os gnósticos, tinham vários outros ensinos que se contrapunham à Escritura. Então Paulo vai lidar com eles, dizendo a resposta para esse problema é o discipulado. Porque foi o que Jesus fez, foi o que Jesus utilizou e é esse exemplo que ele vai deixar para a igreja. Então, eu queria que você me acompanhasse no verso 11, onde a gente começa a leitura que nosso irmão Davi leu para a gente. No verso 11, esse texto já começa de uma forma muito importante. Ele vai dizer, e ele, se referindo a Cristo, que ele falou nos versos anteriores, por exemplo, no verso 7, ele, Cristo, designou alguns. Então veja que é Cristo quem designa, que palavra difícil. É Cristo que escolhe, é Cristo que elege, é Cristo que chama alguém para um determinado propósito. É Cristo quem distribui os dons na igreja. E aí você vai ver uma lista de dons que ele vai dar à igreja aos Éfesos. A lista começa com apóstolos. Ele também escolheu outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para pastores e mestres. E é interessante como pastores e mestres não está separado, né? Alguns são apóstolos, alguns são evangelistas, mas alguns são pastores e mestres. Isso mostra que o pastor precisa ensinar. Aquela pessoa que conduz, aquela pessoa que exerce a liderança, ela tem que ser apta para também ensinar a andar no caminho certo. Mas, irmãos, se você parar para analisar todos esses dons que o Senhor Jesus Cristo distribuiu aos irmãos de Éfeso, o que é que eles têm em comum? O que é que todos esses dons têm em comum? Todos eles são usados para o ensino. Então é através do ensino que o Senhor utiliza essa ferramenta para a igreja crescer, a igreja ser edificada. É só através do ensino da verdade
que a gente consegue crescer e se edificar. E ele vai usar bastante na carta aos Efésios essa ilustração de que a igreja é um corpo. Você já parou para pensar num corpo onde os órgãos não funcionam bem, onde os ossos são fracos, onde os músculos já quase não existem, onde o sangue não corre direito, onde os órgãos não funcionam bem? Que corpo é esse, né? E é muitas vezes essa ilustração que a gente pode relacionar com a igreja. Quantas vezes a gente vê algumas poucas pessoas trabalhando, servindo, funcionando na ativa, enquanto outros mal vêm no culto, não participam das atividades, não se relacionam com as pessoas. A igreja não foi feita para que os seus membros escolhessem quem vai fazer o serviço ou não. Como o nosso corpo, todas as partes dele precisam estar funcionando. Se uma parte do corpo para de funcionar, isso pode afetar outra parte do nosso corpo. Então, todo o corpo está conectado. Todo o corpo precisa estar ativo, funcionando, trabalhando, servindo, agindo. E eu queria, irmãos, lembrar da semana passada. Alguém está com o slide? Você passa a taça para mim? O próximo slide vai nos lembrar do texto que Augusto leu na semana passada. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E geralmente a gente termina a leitura aqui, não é? Geralmente somos especialistas em batizar pessoas. Mas aí vem o verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Talvez a gente seja especialista em batizar pessoas, mas o versículo que lemos semana passada com Augusto enfatiza que a gente precisa ensinar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa discipular as pessoas após o batismo. A gente não pode deixar com que essa parte agora que faz parte do corpo fique atrofiada, não cresça. E geralmente a gente faz essa pergunta: por que a igreja não cresce? Irmãos, essa pergunta está errada. Sabe por quê? Porque a igreja como um corpo, ela naturalmente vai crescer. Quando um bebê nasce, a gente não pergunta: será que esse bebê vai crescer? Esse bebê vai crescer. Naturalmente ele vai passar pelas fases dele, vai crescer, vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então a pergunta: por que a igreja não cresce? Está errada. A pergunta certa é: o que está impedindo a igreja de crescer? O que está impedindo a igreja de seguir o seu caminho natural? E aí tem várias razões para isso. E Paulo elencou algumas: imaturidade espiritual, falsas doutrinas. São essas coisas que fazem a igreja ser impedida de seguir o seu crescimento natural. E eu quero que você pense nessa frase: cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. O que é o cristianismo sem Cristo, né? O que é o cristianismo sem Jesus? Vazio. O próprio nome não faz sentido. Cristianismo sem Cristo, o que é que sobra? O cristianismo pressupõe o discipulado. Não tem como ter cristianismo sem discipulado, sem formação de discípulos, sem relacionamentos. A igreja não vai crescer sem discipulado. Será que a gente está esquecendo de lembrar as pessoas do que Jesus disse? Será que a gente está só batizando e esquecendo de fazer discípulos? Como eu falei, a solução de Deus para esse problema em Éfeso, esse problema hoje, é o discipulado. Para que a igreja continue crescendo, continue sendo edificada e siga o curso natural de sua vida,
a solução é o discipulado. Pode passar. Então, o discipulado nos faz crescer quando? Primeiro, quando a gente confia no processo. Eu quero ler novamente o verso 11 e o 12 para a gente entender isso. Ele designou, é Ele quem está fazendo, é Ele quem está escolhendo. Então a gente precisa confiar em quem está fazendo, que é o próprio Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. A palavra, irmãos, é o grande instrumento de edificação da igreja. É Ele que escolhe, é Ele que designa, é Ele quem distribui esses dons. E para que servem esses dons? Aperfeiçoar e preparar os santos. Essa palavra aperfeiçoar tem um sentido muito curioso. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, alguns deles estão preparando as suas redes. Lá em Marcos capítulo 1, verso 19, você pode ver esse texto. Os discípulos estavam preparando as suas redes para pescar peixes. E essa mesma palavra, preparar a rede, é a mesma palavra que Paulo vai usar aqui. Eles estavam, na verdade, aperfeiçoando as redes para pegar mais e mais peixes. Uma rede furada não vai pegar nada, né? Então eles tinham todos os dias que preparar essa rede, ver se tinha buraco, tampar o buraco e então sair e pescar peixes. E é interessante como Jesus faz essa analogia e diz: agora vocês vão pescar homens. E nesse mesmo texto, Paulo está dizendo, ele escolhe pessoas para ensinar, ele chama pessoas para o ministério, ele chama pessoas para servir através do ensino da palavra. Mas tudo isso, irmãos, não é para a glória dessas pessoas. Tudo isso é para que as pessoas sejam aperfeiçoadas, para que a nossa rede seja refeita, para que a nossa rede seja consertada e então a gente consiga pescar homens e mulheres para a glória de Deus. Então, aperfeiçoar aqui é o propósito, é o primeiro propósito. Mas veja que dentro desse propósito, ele não está dizendo que quem faz a obra, vou citar aqui o Augusto, que é o nosso evangelista, não está dizendo que é função dele fazer isso. Qual é a função, então, do evangelista? Qual é a função, então, do pastor? Qual é a função, então, do mestre? O texto vai dizer, no verso 12, o fim é preparar os santos para a obra do ministério. Então, quando Augusto ensina, quando Augusto prega aqui, a gente tem que ter essa noção. Ele está nos preparando para nós irmos fazer a obra. E é muito comum, não é, irmãos? A gente na igreja cobrar as pessoas que trabalham na igreja. E aí, está fazendo o quê? E aí, não vai fazer a obra? Nós é que temos que fazer. Esse texto é bem claro. A função do evangelista, a função do pastor e do mestre é ensinar primeiramente. Ele vai fazer, ele também vai fazer. Senão é um hipócrita, né? Se eu estou aqui só ensinando e não faço discípulos, eu também sou um grande hipócrita. Mas o chamado aqui, irmãos, todos nós devemos pegar o ensino, nos aperfeiçoar, consertar as nossas redes e sair para pescar homens e mulheres. Segunda coisa é que a obra do ministério. A gente vê que a gente precisa confiar nesse processo que Jesus está fazendo, porque a gente precisa entender que nós temos uma obra a fazer. Terceiro, a gente também foi chamado para edificar o corpo. Jesus institui pessoas para ensinar para que o corpo seja edificado, para que o corpo cresça, para que o corpo não fique sempre pequeno, mas que comece a crescer.
E aí é que a gente vê esses dons e pensa, isso aqui não pode ser usado para mim mesmo. Eu tenho que usar esses dons. O dom que você tiver, irmão, use para o outro. Use para que a igreja cresça. Seja qual for o seu dom. E eu não acredito que Deus deixou de distribuir dons nessa igreja. Todos nós aqui temos dons dados por Ele para benefício do corpo. Segunda coisa aqui, além de confiar no processo, a gente precisa valorizar o propósito. A gente precisa dar valor ao propósito que Deus dá nesse crescimento. Verso 12 ao 14, a gente vai verificar isso. Todo esse crescimento serve para até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, que não sejamos como crianças espirituais, mas chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia, pela esperteza de homens que induzem ao erro. A gente pode usar a nossa inteligência para o bem ou para o mal. Quando a gente usa a nossa inteligência para o bem, somos sábios. Quando utilizamos a nossa inteligência para o mal, somos astutos. Então, as pessoas estão o tempo todo aí criando golpes para pegar as pessoas, criando doutrinas para pegar dinheiro das pessoas, para ter domínio sobre as pessoas. Nós precisamos, como cristãos, usar a nossa sabedoria, usar a nossa inteligência para o bem. E então, irmãos, ele vai dizer que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Isso implica que nós precisamos espelhar Jesus Cristo, porque Ele habita em nós. Como é que Ele habita em nós e eu não mostro para as pessoas? É contraditório. Então, pode passar o próximo. Além da maturidade e da estabilidade, a gente também precisa participar desse processo. Os pontos 1 e 2 são fáceis de entender. Agora o terceiro é difícil de praticar. A gente confia no processo? Muitas vezes sim. A gente valoriza o propósito? Muitas vezes sim. Mas a gente participa do processo? Muitas vezes não. Não adianta entender tudo o que Cristo pede e não fazer. Então a gente precisa, no verso 15, seguir a verdade em amor. Verso 15, ele vai deixar isso muito claro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pode passar o próximo. Ensinar sem caminhar junto produz informados, não transformados. De que adianta a gente só ensinar sem relacionamento? A gente vai produzir um monte de informados, intelectuais na fé. Mas o chamado de Jesus certamente não é esse. Que sejamos transformados pela palavra dele. Não apenas informados pela palavra dele. E aqui vai uma coisa interessante. Pensando um pouco, você lembra de Jesus chamando alguém para estudar a Bíblia? Chamando alguém para ler a Torá com ele? Qual foi o plano de Jesus? O que é que Jesus fazia? Ele andava com as pessoas. Ele dormia com as pessoas. Ele orava com as pessoas. Ele comia com as pessoas. Passava tempo com as pessoas. Ele chorava com as pessoas. Ele se alegrava com as pessoas. Jesus se relacionava com os seus discípulos. Só então, o coração daqueles homens e mulheres estavam abertos para ouvir a palavra. Muitas vezes a gente inverte isso. A
A gente quer ensinar a Bíblia, mas não tem relacionamento. Então Jesus cria esse relacionamento com os seus discípulos. Jesus dorme com eles, Jesus anda com eles, passa tempo com eles. E à medida que ele caminha, ele vai discipulando, vai ensinando. Jesus não chamava as multidões para ouvi-lo. Jesus chamava discípulos para segui-lo. Essa é a grande diferença, irmãos, de fazermos cristãos que assistem ao culto, fazer discípulos que seguem Jesus Cristo. Próximo slide. Então, precisamos confiar no processo, valorizar o propósito, participar desse processo. Precisamos ativamente usar as nossas mãos para participar desse processo. Então, cooperar espiritualmente com os irmãos. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ele não está dizendo aqui que algumas juntas vão ser usadas e outras não. Com o auxílio de todas as juntas. Você é importante. Eu sou importante. Todos nós temos um propósito dentro da igreja. Com o auxílio de todas as juntas, esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo. Em amor. Sem amor, nada funciona. Na medida em que cada parte realiza sua função. Cada parte precisa realizar sua função. Não importa qual é a sua função, ela precisa ser feita. A igreja precisa de você. Precisa do seu dom. E aqui, irmãos, eu queria trazer mais uma coisa. Discipulado é mais do que ensinar conteúdo, é compartilhar a vida. Quando a gente compartilha a vida, estamos mais parecidos com discípulos. Próximo. Já parou para pensar se essa foto fosse assim? Quem tiver no quadradinho branco aí me perdoe, viu? Eu também estou no quadradinho branco. Que estranho seria se essa foto fosse a foto oficial, não é? Tem gente faltando aí. Talvez seja você. Eu estou faltando. Mas isso acontece quando a gente não faz a nossa parte. Quando nós, como discípulos, não distribuímos o dom. Não ofertamos o que temos ao outro. A igreja fica em falta. Fica faltando você. Fica faltando eu. A igreja fica incompleta. O corpo fica sem algumas partes. Por favor, passe esse slide. Agora sim. Quando todos nós nos envolvemos, quando todos nós estamos involucrados em fazer discípulos, a imagem fica completa. Não falta nada. Todos nós fazendo a nossa parte, a foto fica do jeito que deveria ser. Discipulado, irmãos, é andar com alguém até que essa pessoa ande com Jesus. O discipulado começa no nosso relacionamento e ele termina na semelhança com Cristo. Quando alguém se parece com Cristo, ela se tornou finalmente um discípulo. Próximo slide. Queria encerrar contando a história desses dois homens. No final do século XIX, existiam dois homens chamados Ahmed e Samir, lá em Damasco, na região da Síria. Ahmed, esse que você vê à sua esquerda, ele era muçulmano e ele era cego. E Samir, ele sofria com nanismo e teve poliomielite na infância. Ele era cristão. Um muçulmano e um cristão. Ahmed não conseguia ver. Samir não conseguia andar. E certo dia, esses dois homens estavam pedindo esmola na porta da cidade de Damasco, até que um dia eles se encontraram. E eles começaram a conversar. E ali surgiu uma boa amizade.
E eles tiveram a bonita decisão de andar juntos. Hamed era as pernas de Sami. E Sami era os olhos de Hamed. E depois de muitos anos andando junto, vendendo coisas juntos, seguindo a vida, compartilhando a vida juntos, Sami faleceu. E Hamed ficou profundamente triste. E dias depois teve um problema cardíaco e também faleceu. Mas esses dois personagens foram trazidos aqui hoje para lembrar a gente que o Senhor nos dá um ao outro, às vezes para ser a perna de um, às vezes para ser o olho do outro. Sem você, eu não posso fazer nada. Mas com você, eu posso fazer tudo. Que o Senhor possa nos abençoar, para que esse discipulado possa fluir naturalmente nessa igreja. Para que a gente construa cada vez mais relacionamentos próximos, íntimos, e que cresçamos em graça e em verdade. Deus os abençoe.